Por que, Assembleia de Deus, vocês não expulsam os membros de vocês que estão praticando atos que são escandalosos até mesmo para as pessoas das nações? Mesmo a Bíblia de estudo de vocês expondo o que é uma diretriz das Escrituras. Membros como este pastor aqui que compartilhando vídeos de infantil no interior de São Paulo. Reincidente no crime, ele apenas foi afastado do seu cargo, continuando ainda como membro da igreja. Isso não é estranho e não é difícil de se ver, pois até mesmo aqui dentro da plataforma tem membros da Assembleia de Deus acusados de ideologia de ódio, preconceito, com intolerância religiosa contra minorias. E mesmo assim praticam, ainda são considerados membros da organização. Olha o que essa própria nota de estudo na Bíblia pentecostal diz a respeito de como a igreja deveria lidar com esse tipo de problema. E tem uma nota aqui, ó, presta atenção. Há entre vós fornicação. Paulo passa a escrever sobre o informe recebido de imoralidade na igreja em Corinto e a recusa de seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões porque a igreja deve disciplinar um membro culpado. Para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. Por amor à pureza da igreja, tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão de moral de todos. E para o bem do mundo, a igreja, presta atenção, não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Então aqui deixa claro que a religião, a igreja, ela não pode ficar passando pano para pecador que não se arrepende. Então, você acha que está certo ou errado? Tá? Preste atenção. Agora vamos aqui, ó. Aqui no versículo 2 fala assim, ó. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia de Espírito Santo. Em caso de imoralidade entre seus membros professos, aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e de sua aversão ao pecado sentirão tristeza e pesar. Removerão do seu meio a iniquidade. Ó, tá aqui, ó, tá? Removerão do seu meio a iniquidade, tá? Então, não tem como. A pessoa que comete pecado deliberadamente não se arrepende, ela tem que ser removida do seu meio, tá certo? E ainda fala o seguinte, ó, capítulo 5, versículo 5, né? Fala assim, ó, isso significa em um caso como esse de Coríntio, a igreja remover a pessoa imoral de sua comunhão e entregá-la ao domínio de Satanás, expondo a influências destrutivas do pecado demoníacas. Tal disciplina tem 2 propósitos: que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e finalmente seja salvo, né? Que a igreja livre-se do fermento velho, das influências pecaminosas, para assim tornar-se pão novo da sinceridade e da verdade. E a mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Então, ó, aqui mostra claramente que essa medida ela deve ser ou pode ser adotada hoje, tá? Claro, se Paulo falou isso no passado, é óbvio que isso deveria ser adotado hoje também. Paulo, nesse versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas contra a imoralidade sexual entre seus membros descobrirá que a influência maligna desse mal se alastrará pela congregação e contaminará muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido. De outra forma, no decurso do tempo, a totalidade da comunidade cristã se corromperá e o Espírito Santo não terá lugar nessa igreja. E ainda fala aqui, ó, todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo. Tá vendo? Então eu acredito que está muito bem explicada, né? Que isso deve acontecer. Eu tô lendo aqui uma publicação das Testemunhas de Jeová, né? Você tem que concordar, tá bom? Aqui eu vou mostrar
Ah, não, rapaz, peraí. Ô, gente, me confundi aqui, ó. Essa Bíblia aqui é da Igreja Pentecostal. Rapaz. Ai, olha aí, gente, ó. É uma Bíblia de estudo pentecostal. É uma Bíblia de estudo pentecostal, gente. Ó, tem até o foguinho aqui. Ah, O problema não é aparecer um membro praticando pecado grave, mas o problema é que a igreja continuar admitindo esta pessoa como membro, pois pecados como esse aconteceram já no passado. Por exemplo, 1 Coríntios 5, do 1 ao 11, um homem é pego vivendo com a esposa do seu pai, mas o mesmo, conforme o vídeo, é expulso da congregação. Este vídeo eu fiz para mostrar a diferença, né, entre as testemunhas de Jeová que expulsam membros por praticar determinados delitos e as igrejas evangélicas.